chamo Edson Pinzon e você está aqui em meu canal no YouTube, dentro da série de vídeos Explorando o IRPJ de Lucro Real. Essa série inicial contém 10 vídeos, mais um vídeo bônus, onde eu vou te apresentar alguns dos relativos mistérios que rondam esse importante regime de tributação e que vem sendo buscado e almejado por empresários e profissionais, tanto por questões de compliance fiscal, mas também, principalmente, a nível de planejamento tributário. É um grande prazer ter você comigo nessa série de vídeos e acompanha o que eu reservei para você através desse vídeo em questão. Nesse vídeo, vou explorar com você as questões relativas à chamada alimentação do trabalhador. Inicialmente conversaremos sobre as condições para dedutibilidade como despesa, ou seja, para fins de base do IRPJ e CSL no regime de lucro real. E depois, o foco, a ênfase maior, será em relação à chamada dedução direta do imposto de renda devido à alíquota de 15%. Situação que foi alvo de algumas modificações iniciadas a partir de um decreto com vigência a partir de dezembro de 2021. Quais são as condições para tornar dedutível uma despesa cujo argumento seja o de alimentação do trabalhador? Primeira condição e fundamental: deverá haver o fornecimento de forma indistinta a todos os empregados. O que vem a ser a expressão indistinta ou indistintamente? Sem nenhuma espécie de privilégios. Portanto, é importante que você compreenda de que, se por acaso algum setor da empresa, algum empregado ficar de fora do benefício do direito de alimentação, isso tornaria a despesa por si só indedutível. É claro que há de se considerar questões como a carga horária, o horário desenvolvido para o trabalho, não apenas a lei trabalhista, mas também as convenções ou dissídios coletivos. Para haver a dedutibilidade, deve-se disponibilizar o mesmo valor para todos os trabalhadores. Então, lá vamos nós, né? É uma extensão do indistinto. Não pode haver diferenças. O mesmo valor deve ser disponibilizado para trabalhadores, ao menos em igualdade de condições. Aplica-se também a interpretação, a dedutibilidade na condição da rubrica alimentação do trabalhador, que inclusive tem uma conta referencial específica no plano da Receita Federal, as cestas básicas ou substitutivo, no caso, vale alimentação. Sim, porque inicialmente quando falamos de alimentação do trabalhador, tudo remete para a refeição regular. Leia-se, no caso de um empregado que trabalha no horário diurno, a sua refeição de almoço, ok? Agora, nada impede, e isso não foi modificado a nível de regulamento do imposto de renda, a ampliação ou aplicação também para as empresas que cedem mensalmente cestas básicas ou substitui por algum formato a nível de carga ou crédito de vale alimentação, vale supermercado, por exemplo. Agora eu quero que você acompanhe comigo as condições para que haja também a possibilidade de se descontar, de se diminuir ou abater
diretamente do imposto de renda calculado, alíquota de 15%, após a determinação da base de cálculo. Existe lá a aplicação da alíquota de 15% e existe um limitador de até 4% a título de dedução direta do IRPJ. Vamos observar quais são essas condições. Veja, eu já não estou mais falando aqui da dedutibilidade como custo ou despesa operacional, e sim das condições para que seja permitida o que o legislador chama, embora eu não concorde muito, de segunda exclusão ou dedução em dobro. Apenas o custo direto e exclusivo do serviço de alimentação. Bom, você contratar uma empresa de ticket, por exemplo, sabe que ninguém trabalha de graça, né, meu povo? Se você adquire para o teu empregado uma carga de R$300 a título de vale-refeição, é claro que a administradora, o convênio, ela vai repassar um percentual ou valor acima a título de taxa de administração. Exemplo, R$315 foi o teu custo, o teu gasto. Não estou discutindo aqui em relação aos primeiros requisitos, esses R$15 pagos pela gestão da administradora do benefício, ela é sim uma despesa dedutível. Porém, quando nós vamos para a segunda parte da matemática, que envolve a dedução direta do IRPJ devido, esses R$15 eles devem ser abandonados, eles devem ser suprimidos. Portanto, uma importante dica seria bastante necessário que você revisasse a tua forma de contabilização, o teu plano de contas e segregasse a parte que eventualmente é paga pela taxa de administração da empresa de refeições convênio. É importante que você segregasse como equivalente a uma despesa como prestação de serviço de pessoa jurídica. Entendido? Então, não é conveniente que você mantenha como custo na própria conta de alimentação do trabalhador, ou se você optar por fazer dessa forma, saiba que vai ter que manter algum tipo de controle, mesmo extra contábil, para fazer essa segregação. Contabilização em conta de resultado apartada. Bom, eu já acabei adiantando e falando a respeito, mas reforçando a dica em relação ao que não corresponder ao custo direto e exclusivo do serviço de alimentação. E a exigência da inscrição, sim, por quem quer aproveitar o benefício da dedução direta do IRPJ no regime de lucro real, a necessidade de se manter a inscrição no PAT através do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui ao lado eu coloco para você todo o conjunto de dispositivos vinculados tanto ao regulamento quanto a instruções normativas e o decreto 10.854 de 2021, até para suas próprias conclusões e análises. Cheguei à conclusão de que terei sim parte da alimentação do trabalhador considerada indedutível. Bom, se isso ocorrer, como ainda não foi criada uma linha específica dentro da tabela dinâmica da ECF, parte A de LALUR e LACS, você deverá informar na linha 92. A linha 92 é aquela intitulada Outras Adições. Quais foram as principais modificações introduzidas pelo artigo 186 do Decreto 10.854 de 2021, que foi o pontapé inicial de mudanças no âmbito da dedução relativa
ao PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, para as empresas submetidas ao regime do lucro real. Primeira condição: limita-se o benefício, ou seja, eu só posso pegar como conjunto de gastos antes de multiplicar a alíquota padrão do IRPJ de 15%, eu só posso pegar a partir do decreto 10.854 o gasto relativo aos trabalhadores que recebam no máximo 5 salários mínimos por mês. A exceção é se a empresa estiver fornecendo um serviço próprio de refeições ou contratando uma empresa de refeições coletivas. Leia-se, se a empresa estiver fornecendo ticket refeição, então existe essa trava para não se considerar o gasto com os empregados que oferem rendimento mensal, massa salarial acima de 5 salários mínimos. Outra trava, outro limite, deverá abranger a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, 1 salário mínimo por empregado. Então veja que são 2 etapas de cortes. Na primeira, eu elimino da base de cálculo para aplicação dos 15%. Sim, porque o cálculo da dedução PAT, ela funciona, ela tem 2 etapas. Eu pegava até então, até novembro de 2021, o gasto com a alimentação, pegava esse gasto, multiplicava pela alíquota padrão do IRPJ de 15%, e depois eu tinha uma trava de 4% do IRPJ devido à alíquota de 15% para a dedução direta. Essa parte final da trava não mudou, pessoal, continua tudo igualzinho. O problema é a primeira etapa, porque agora eu vou demonstrar até matematicamente para vocês nos próximos slides. Agora eu não pego mais aquele gasto total de alimentação. Eu já te expliquei que eu preciso, por exemplo, subtrair a parte da taxa de administração da empresa de ticket. Então, já houve uma redução no montante da base para aplicação dos 15%. Depois eu preciso dividir desse total restante gasto com a alimentação do trabalhador, quanto que é na proporção de empregados que recebem até 5 salários mínimos, daqueles que recebem acima de 5 salários mínimos. Sobre os que recebem acima de 5 salários mínimos, eu já não vou poder considerar na matemática, eu já vou ter que desprezar. Fiquei só com os que recebem até 5 salários mínimos. Em cima disso, eu preciso observar quanto que ficou de gasto unitário por trabalhador, o gasto assumido pela empresa, já após os eventuais descontos em folha de pagamento. E se por acaso esse gasto estiver excedendo ao valor do salário mínimo nacional, que na data aqui da gravação desse vídeo era de 1.212, eu vou ter que parar o montante do gasto em 1.212. Eu não posso ir além. Então veja que são 2 etapas de reduções. Uma levando em conta os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, salvo no caso de fornecimento próprio de refeição ou refeição coletiva, que aí abre-se a possibilidade de se estender a todos, sem exceção. E o segundo requisito é de que este gasto assumido pela empresa não pode ultrapassar por CPF, digamos assim, a 1 salário mínimo nacional vigente. Então vou te demonstrar aqui através de um comparativo de cálculo, simulando um trimestre. Então eu tenho aqui, eu fiz uma decomposição do gasto contábil. Fornecimento próprio e ticket. Fiz de propósito, coloquei os 2 cenários.
Eu tenho 10 empregados que recebem até 5 salários mínimos e 5 que recebem acima de 5 salários mínimos. Em relação ao gasto de fornecimento próprio, não há nenhum tipo de impedimento ou vedação. Já em relação ao ticket, eu deixei aqui num azul um pouco mais escuro. Esse gasto total de 7.700, eu já não posso levá-lo para a aplicação do cálculo da dedução direta do PAT no imposto de renda. Então, na prática, eu não tenho mais um total, como eu tinha até então, de 32.850. Eu já tenho que começar com 32.850 menos 7.700, o que me resulta aqui na primeira linha dessa tela do slide em R$ 25.150. Veja que pelo cálculo anterior, o ponto de partida seria os 32.850. Pelo cálculo atual, já baixou pelo meu exemplo para 25.150. Antes eu não tinha o limite de gasto por empregado. Agora eu tenho, no caso, um salário mínimo nacional vigente, aqui na época da gravação do vídeo, 1.212. Portanto, como eu tenho lá 15 empregados, eu peguei os 15 vezes 1.212 e cheguei à conclusão de que o máximo que eu posso multiplicar pela alíquota de 15% corresponde ao que está aqui, 18.180. Veja, eu comparei os 25.150 com o 18.180, que é o segundo limitador por empregado. Dos dois sobra o valor menor. Por consequência, qual o valor admitido para a dedução direta do imposto de renda? Pelo cálculo atual aqui, R$ 2.727. Pelo cálculo anterior, seria R$ 4.506,35. E pelo cálculo anterior, ainda sobraria um valor passível de controle na parte B do LALUR para dedução em até 2 anos calendário subsequentes, coisa que já não existiu pelo novo critério de cálculo instituído a partir do decreto 10.854 de 2021. Bem, pessoal, esse era o recado que eu gostaria de passar para você através desse vídeo do projeto Explorando o IRPJ de Lucro Real. Lembre-se, aproveite e se inscreva aqui em meu canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho. Siga-me também nas redes sociais, lá você me encontra pelo meu nome completo, Edson Remy Pinzon, e acompanhe aí os meus cursos e projetos a nível presencial ou online. Te espero em um próximo vídeo. Obrigado.